está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. As exportações brasileiras de frutas registraram um aumento significativo em valor no período de janeiro a agosto deste ano. O destaque é o crescimento de algumas frutas, como as mangas e os limões. O valor total das exportações de manga, por exemplo, cresceu 46,19%, passando de 147 milhões de dólares em 2023 para 215 milhões em 2024. Apesar desse aumento expressivo em valor, o volume de manga exportado teve uma ligeira queda de 0,16%, totalizando 141 mil toneladas. Esse fenômeno reflete o aumento no preço internacional da fruta, compensando a leve redução no volume devido às condições climáticas que afetaram a colheita. Amanhã é dia 31 de outubro, Halloween. E você já pensou qual é a relação entre o agro e o Dia das Bruxas? Quem vai nos contar agora é o chefe-geral da Embrapa Hortaliças, Varley Nascimento. Tudo bem, Varley? Tudo bom, Thaís? Sempre um prazer falar com vocês aí, com seus ouvintes. É um importante canal aí para o agro. Que bom contar com a sua participação. Bom, a gente vê aí muita abóbora, retratando aí o Halloween, mas essa história vem de outros produtos relacionados às hortaliças também, né? Queria contar um pouquinho essa história que eu achei curiosa, vi no Instagram seu aí essa publicação e achei bastante curioso. É verdade, a abóbora aqui para a gente, nos Estados Unidos, bom, hoje no mundo todo, né, se tornou um símbolo aí dessa festa, que é o Halloween, na verdade, o Dia de Todos os Santos, aqui para o Brasil, né, Dia das Bruxas. Mas essa história aí remonta lá no século XIX, né, naqueles países de origem anglo-saxônica, né, como Irlanda, Inglaterra, Escócia, enfim. E nesse período, né, o pessoal tinha o hábito, né, o costume de fazer essas carinhas, essas caveirinhas, né, dessas imagens aterrorizantes, digamos assim, mas faziam isso em outras hortaliças que eles dispunham lá, né? Muito comum aqueles nabos redondos, beterrabas, rabanetes grandes, e aquilo eles cavavam, né? E colocavam ali uma vela ou um carvão aceso, e no dia, então, colocava nas casas para espantar os maus espíritos, né? Então, essa é a tradição que iniciou lá atrás. E com a vinda, né, com a ida desses imigrantes aí, principalmente da Irlanda, né, Escócia, claro, dos Estados Unidos, lá eles verificaram, né, encontraram a abóbora, né, a abóbora é uma espécie aqui originária das Américas, né, e os Estados Unidos cultivava muita abóbora, então ficaria mais fácil, né, até mais bonito, fazer essas caveirinhas, essas lanterninhas, né, em abóboras. E essa tradição veio evoluindo e, claro, chegou aqui para o Brasil. Então, hoje, no Halloween, não pode faltar essa abóbora redonda, específica para fazer, então, essas lanterninhas, essas caveiras aí, para assustar ou para nos proteger aí dos maus espíritos, né, Thaís? É verdade, mas essa variedade que a gente vê nos filmes aí nos Estados Unidos e tal, e que hoje já se vê aqui no Brasil, é uma variedade que não é a mais comum por aqui. Aqui a gente vê mais a cabotiá, né? Bom, como eu disse, a origem, né, da abóbora está aqui na América. O Brasil é um grande produtor de abóbora, a gente tem aí N tipos de abóbora, mas nos últimos anos a gente tem observado, né, uma troca, digamos assim, uma substituição das abóboras comuns, seja as morangas, abóbora de leite, muito comum no Nordeste, abóbora Maranhão, enfim, pela cabotiá, que é essa Tetsukabuto, né, também chamada abóbora japonesa, até porque ela é mais gostosa e principalmente por ela ter uma pós-colheita, né, um armazenamento bem melhor e com isso, né, em manuseio, em transporte, etc., ela dura mais tempo. Então, com isso, ela caiu aí no gosto, não só dos consumidores, por ela ser mais enxuta, mais gostosa, mas também, né, da parte de comercialização, que ela é mais fácil, né, o transporte, o manuseio aí do produtor para a central distribuidora até chegar na gôndola do supermercado. Realmente, a cabotiá
tem substituído muito, né, as abóboras tradicionais, inclusive tem perdido um pouco, né, essa genética, esses acessos aí, digamos, mais crioulos, mais antigos aí que a gente tem. Você falava antes aí que a cabotiá, por exemplo, ela tem uma durabilidade maior, permite um transporte, porque no setor de hortaliças tem muita perda aí nessa logística, né? A abóbora, ela é um bom produto nesse sentido? Sim, comparado com as outras hortaliças, é o que nós chamamos de um fruto, né, hortaliça fruto, né, e geralmente são frutos secos, né, no caso específico da abóbora, não a abobrinha. Abobrinha é outro segmento que é comercializado ainda imatura, né? Já as abóboras, as morangas, são comercializadas maduras, então ela tem um período de pós-colheita, uma durabilidade após a colheita bastante grande. Inclusive, você não pode guardar aí semanas, meses aí, sem estragar, sem problema nenhum, fora da geladeira. E o que tem de novidade aí na sua área de pesquisa em relação a esses produtos, Warner? Especificamente para o Halloween, a Embrapa Hortaliça ela tem trabalhado também, né? A gente já lançou no passado aí uma abóbora ornamental, né? A nossa brasileirinha, e agora a gente também está caminhando aí para trazer uma abóbora para esse nicho, na verdade, de mercado. Mas o programa de melhoramento genético da Embrapa Hortaliças, ele é amplo, né? Porque nós estamos falando aí de 30, 40, 50 espécies, tem as punks também, tá? As plantas alimentícias não convencionais que a gente tem introduzido aí, colocado no mercado novas cultivares, pensando aí em mudanças climáticas, né? Um material mais rústico, mais tolerante a determinadas pragas e doenças. Enfim, é um mercado bastante dinâmico, né? Cada mês, cada ano a gente vê novidades aí, cores diferentes, formatos diferentes, sabores diferentes, unindo agora a gastronomia cada vez mais forte. Então, existe uma demanda muito grande que as empresas, e claro, a Embrapa também, hortaliças, tem que estar atenta, né, e desenvolver esses novos materiais, não só interessantes para o produtor, como produtos mais produtivos, né, resistentes ou tolerantes a doenças, mas também atendendo aí o consumidor que busca, né, produtos mais saudáveis, produtos mais diferentes, produtos mais convenientes, pequenos, melancia sem sementes, melões com um sabor melhor, enfim. Então, é um programa bastante interessante, de novo, dinâmico, que a gente tem que estar atento para disponibilizar, né, cultivares mais tolerantes, principalmente as condições tropicais. Nós estamos falando agora de mudanças climáticas, aí, muita chuva, temperaturas aumentando. Então, tudo isso influencia na hora de projetar, né, de desenvolver uma nova variedade de hortaliças que atende de norte a sul o ano inteiro, né? Então, é um complicador o país, é um continente, né? Então, você não consegue produzir um bom material que vai muito bem aqui no sul ou no centro-oeste, que vai bem no nordeste e vice-versa, no inverno, verão, cultivo aberto, cultivo protegido, é muito complicado, mas enfim, nós estamos fazendo a nossa parte e entregando, né, bons materiais, boas variedades para o mercado nacional de hortaliças. Pois é, sei que o senhor falou aí que tem essa variedade de climas e solos e temperaturas no Brasil. Como é que é o Rio Grande do Sul para a produção, falando, né, já que nosso assunto de hoje é a abóbora, não só do Halloween, mas também a cabotiá e outras, como é que está o Rio Grande do Sul para esse mercado? Ele é um grande produtor, né, de abóbora. Abóbora, Thaís, essa espécie da família das cucurbitáceas, né, abóbora, moranga, melancia, melão, pepino, chuchu, são hortaliças que preferem temperaturas mais elevadas, mais quentes. Temos aqui também, viu, doutor Vale? Temos. Temos aqui no sul também. Não, sim. Então, tem que escolher essa época, né? Agora, por exemplo, é perfeito, né, para produzir abóbora. Claro que um inverno mais rigoroso aí, talvez aí na Serra Gaúcha ou mais ao sul do país durante o inverno, aí é complicado produzir. Mas quando a temperatura aí de 20 graus para cima, você consegue produzir perfeitamente, né, os diferentes materiais de abóbora aí no Rio Grande do Sul.
Que legal. Muito obrigada, Dr. Varley Nascimento, chefe-geral da Embrapa Hortaliças. As portas dos nossos estúdios aqui na Ubra TV sempre abertas para a sua participação, porque sempre tem assunto e novidade aí na Embrapa Hortaliças, né? Tá ótimo, Thaís. Eu que agradeço a oportunidade e sempre contem com a Embrapa. Grande abraço a você e aos seus ouvintes. Obrigada e um bom Halloween. Para você também. A Granja na TV faz um rápido intervalo e em seguida a gente volta com a Lívia Padilha e o Fala Professor. Até já! Voltamos com a Granja na TV. E a escolha da escola dos seus filhos é uma decisão muito importante. Dá uma olhada no recado da Ubra. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. E a nossa parceira Lívia Padilha, que semanalmente nos apresenta os infográficos do site Sacred Call, também impressos no livro A Carne Nossa de Cada Dia, será palestrante no Universo Pecuária, que começou essa semana e vai até sábado. E vai falar sobre a comunicação e a pecuária. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Thaís? Bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Universo Pecuária, que tem uma pegada aí muito forte na sustentabilidade. A gente já conversou essa semana com o Domingos, mas também a comunicação é um aspecto fundamental e que a gente vem pontuando aqui toda semana, né, com a tua participação, que é importante que as pessoas saibam a realidade sobre esse tema, né? O que você vai falar por lá? Exato, Thaís. Nossa, nós estamos, na verdade, muito felizes com esse evento, porque ele era para ter acontecido em maio, então, devido tudo que a gente passou aqui no Rio Grande do Sul, felizmente agora a gente consegue realizar ele ainda esse ano. E eu tive o privilégio e a honra de ser convidada para participar desse fórum, que o tema do fórum é comunicação e marketing no agronegócio. E a minha ideia é justamente trazer um pouco de como a gente tem esse olhar, às vezes, da cidade para o campo. Então, vendo como o que a gente traz aqui mesmo com os infográficos, como a gente consegue desmistificar a pecuária e o agro como um todo, como a gente consegue comunicar isso de uma forma, às vezes, mais clara, mais didática, visual, como os infográficos, por exemplo. Então, eu vou trazer aí alguns cases, digamos assim, de sucesso, incluindo o livro, propriamente, que a gente fala tanto aqui, mas vou trazer também o case de um ultra-atleta carnívoro, que utiliza da carne, basicamente, como um combustível para ele ganhar provas e participar de muitas provas. Então, vai ser um espaço bem interessante, um painel muito legal, uma troca muito interessante com o público lá em Lavras. E a sua participação aqui no programa também é um case, né, Lívia? Porque a gente está num programa de TV aberta, apesar de estar num programa especializado, é TV aberta. A Ubra TV, ela atinge aí, através da TV aberta e da NET, todos os lares no Rio Grande do Sul. Então, também é uma oportunidade aí de levar conhecimento para as pessoas, para o público em geral, que não é o público da pecuária mesmo, né? Exato, Thaís. Nossa, foi muito bem lembrado. E isso também me fez lembrar de um dos itens também que nós vamos ter lá no Universo. Já vou dar um spoiler aqui de quem vai ir no Universo Pecuária essa semana. Nós teremos também no jogo americano, em toda a parte gastronômica, porque vai ser uma parte muito legal e muito assim, repleta, né? Recheada de comida e tudo que a gente pode imaginar, principalmente carne, porque a gente está falando ali do universo pecuário, então a gente vai ter vários tipos de carnes. E uma das coisas que a organização, em contato comigo, nós conseguimos que os jogos americanos da toda a parte gastronômica tenham alguns infográficos impressos. Então, as pessoas estiverem lá comendo ali, vendo tudo que tem do agro no prato delas, elas podem
conhecer um pouquinho melhor, entender um pouquinho melhor do que a gente vem falando aqui ao longo de todas essas semanas. Então, estou muito feliz também com essa participação, digamos, do livro ali no universo. E até porque o próprio produtor, o próprio pecuarista e quem defende, né, essa atividade econômica tão importante e essa produção de alimento, nem sempre tem os argumentos certos na hora de defender o seu negócio. E aí acaba que o infográfico traz essa tradução, digamos, de termos e de questões que o público urbano tem maior curiosidade também, né, Lívia? Exatamente, Thaís. Quando a gente fala, e já comentamos aqui tanto, porque a carne tem esses e esses benefícios, a carne é um alimento essencial. Quando a gente comenta do ciclo do carbono, isso, para a gente explicar, às vezes sem uma referência, uma ajudinha ali do lado, é um pouco difícil. Então, para o produtor, para as pessoas que estiverem lá, porque também todo mundo urbano, digamos assim, que não tem o contato direto, também vai estar passando pela feira, vai estar passando pelo evento, também vai ter essa oportunidade de visualizar, de entender, de repente pegar aquele infográfico ali, olhar ali depois no QR Code e ir atrás do livro, ter essa leitura também. Então, espero que ajude bastante as pessoas nesse sentido. Que bom. E temos infográfico hoje, Lívia? Falando nisso? Temos sim. Qual é o tema de hoje? Hoje o tema vai ser... Nós vamos falar que o gado e os animais, na verdade, aqui, principalmente o bovino, eles nos ajudam e estão no nosso dia a dia e muito além da alimentação. Por mais que a gente sempre associe os bovinos com a carne, e realmente é o nosso principal aqui, a fonte de toda de nossa defesa, da nossa conversa sempre aqui, é a questão da alimentação. Mas também a gente tem que entender que existem muitos setores e muitas indústrias por trás, muitos produtos por trás daquele animal. Então, subprodutos que são oriundos também do gado, a gente pode entender um pouquinho melhor com o infográfico de hoje. Ele é um infográfico legal porque o título dele ficou Os Diversos Produtos do Gado. E para vocês terem uma noção de todo o peso, digamos assim, do animal, apenas 42, ou em média, seria carne desossada. Então, a gente tem ali como completamente um animal que passa realmente pela questão da alimentação, mas a gente precisa também entender que além de todos esses benefícios, ele também traz benefícios em diversas áreas da nossa vida. Então, a gente tem, por exemplo, a utilização do pelo, da pele, todo mundo pensa, no couro, então um subproduto aí do gado, também o couro. A gordura tem diversas utilizações, a gente tem ali alguns dos itens: óleo lubrificante, tinta, perfumes, borracha, creme para barbear, tem assim, infinitas utilidades, digamos. O próprio estrume a gente tem como fertilizante, que a gente utiliza bastante, fala bastante também da questão da agricultura. Então, como é importante os animais, como eles têm essa função. O leite, no caso aqui das vacas, né, um produto também dos ruminantes. Os órgãos, inclusive, são utilizados, cascos, chifres, o sangue também, o cérebro, os ossos, enfim, é uma infinidade de produtos aqui que quando a gente entende e vê isso, a gente percebe a importância desses animais da nossa economia como um todo. Então, cada um daquele produto ali, imaginem a cadeia que está por trás, tudo aquilo que vem por detrás daquele produto. Então, os animais aqui, sem dúvida, ração para pets. Então, assim, tem tanta coisa aqui que a gente tem disponível porque a gente tem esses animais. Então, aqui é para trazer esse aspecto mais amplo da importância deles. Com certeza. É um agronegócio à parte, só o que sai, o que é resíduo, digamos assim, que não é a carne que a gente consome, né, Lívia? Exato, exatamente. Muito bem. Bom, sucesso na sua palestra no Universo Pecuária. Vamos acompanhar por aqui. Certamente falaremos sobre isso na semana que vem. E até lá. Com certeza. Muito obrigada, Thaís. E também um lembrete, caso as pessoas estiverem lá na sexta-feira, o podcast que eu faço parte, Os Agronautas, nós vamos ter uma participação, um talk show, no finalzinho do evento Em Corte, está dentro do Universo Pecuária.
Quarta-feira é dia de Fala Professor. Vamos até a Faculdade de Agronomia da UBRA. Professor, seja bem-vindo. Eu queria que o senhor nos explicasse, a gente sabe que existem dois tipos principais de criar o gado, né? A confinamento e a pasto. Quais as principais diferenças? Boa tarde, primeiramente. Obrigado pelo convite. Na verdade, a gente tem que pensar na satisfação do consumidor. Tá? E tem vantagens, desvantagens e preferências. A terminação ou a engorda a pasto, ela tem algumas características da carne que elas são bem perceptíveis visualmente, desde a coloração da gordura, como também a percepção sensorial de alguns paladares mais aguçados. Tem características que, independente da forma de criação do animal, vão ser ressaltadas na qualidade de carne, seja pasto, seja em confinamento. Então, esses sistemas de produção, o pasto ou o confinamento, eles têm características que convergem para uma satisfação e qualidade de carne final, embora tenha percepções sensoriais e também visuais distintas. Então, basicamente, o confinamento ele consiste em animais fechados e totalmente dependentes da interferência humana, enquanto a terminação a pasto ela é mais suscetíveis a variáveis climáticas e variações do próprio pasto do alimento, que com as características climáticas podem então apresentar variabilidade. E eu queria perguntar, no Brasil, qual que é o mais utilizado pelos produtores? No Brasil, predominantemente a pasto. O Brasil tem uma vasta extensão territorial e características de clima, de particularidade geográfica, onde o fortalecimento da carne a pasto ele é um diferencial, inclusive, competitivo. Tem alguns apelos comerciais quanto à produção de carne a pasto, embora, como eu digo, tenha uma percepção sensorial muito distinta. O americano, por exemplo, que tem predominantemente a sua terminação em confinamento, ele prefere as características da carne de um animal confinado, enquanto o brasileiro ele tem uma preferência maior pela carne a pasto. Nós temos aí aproximadamente 84% da terminação a pasto, 16, 17% em confinamento. É um número que vem crescendo e a tendência futura é que cresça cada vez mais em função da segurança, da forma segura de produzir sem as intempéries, sem as variações. Então, se consegue fazer uma programação e um planejamento muito superior no confinamento. Isso justifica, claro, os custos são maiores de produção, mas justifica a cadência ou a constância do produto. O senhor falou das intempéries, do clima, do solo, eu imagino. E aqui no Rio Grande do Sul, teve alguma influência nessa criação agora com as enchentes de maio? Sem dúvida, toda e qualquer adversidade climática, especialmente quando prolongada ou quando sistêmica, vamos chamar assim, que foi regional em todo o estado, isso traz uma série de problemas nas plantas e, consequentemente, na alimentação dos animais. Então, o sistema de confinamento ele dá uma garantia, uma segurança. Claro que os problemas também existiram pela vamos dizer assim, violência do fenômeno que nunca antes ocorrido ou constatado nesta dinâmica, mas os animais são máquinas de produzir, na verdade, essa seria a visão zootécnica aplicada mesmo, são animais voltados à produção e extremamente sensíveis a uma série de fatores, e o principal é a alimentação. Então, a dinâmica da alimentação num pasto que foi plantado, que foi soterrado, que foi lixiviado, que foi arrasado, aquele animal ficou pelo menos um período sem alimento. Então, no confinamento já teria uma segurança, claro que algumas regiões, a gente teve vários exemplos, infelizmente, em algumas regiões onde foi varrido a propriedade como um todo, ela foi varrida e todas as instalações, animais, alimentos que ali estavam armazenados também acabaram sendo afetados.
numa análise micro, né, numa análise de local de propriedade individual, teve essas relações, mas as perdas elas são incalculáveis e fogem a qualquer normalidade e razoabilidade. E na criação de pasto, imagino que a vegetação deva interferir também no resultado final. Como que o produtor lida com isso, professor? Na verdade, o planejamento forrageiro ou planejamento nutricional de uma propriedade, ele é fundamental. Então, quando a gente faz um planejamento forrageiro, pensando nas espécies, no seu ciclo produtivo, no seu pico de produção, isso é programado, mas ainda assim vai ter uma variação que é dependente de uma indústria a céu aberto, como a gente diz. A gente trabalha numa indústria a céu aberto e tem variações de luminosidade, pluviosidade, temperatura. Isso acaba afetando. Mas na programação de um sistema produtivo, se pondera as médias históricas e se trabalha com as médias históricas. Inclusive, as propriedades que têm um sistema de produção a pasto, elas podem ter uma complementação com a suplementação, seja de forragem, silagem, seja de grãos ou de resíduos ou de farelos agroindustriais que entram na alimentação desses animais também. E o confinamento, aí sim, comparativamente, ele tem uma programação completa. Então, a alimentação ela é toda anteriormente armazenada e programada, aí vai sendo destinada aos animais à medida que os dias vão passando. A variabilidade é muito menor. A segurança do processo é muito maior. Tá certo, muito obrigada, professor. Então falamos aqui da Faculdade de Veterinária da Ubra Canoas. Eu sou a Isabela Daut e o Fala Professor volta na quarta-feira que vem. Até lá!